Então agora vamos dar prosseguimento com a pergunta de Fernando. O pai se recorda da pergunta? Vamos retomar então. Bom, o Fernando, né, nos brindou no final da nossa fala com a questão do exterior, né, do mundo externo, né, de como é que seria isso, né? Evidentemente, não tenho a resposta, né, e sempre uma boa saída para os psicanalistas, né? Porque afinal, não ter respostas faz parte da essência da psicanálise, né? Nós temos que fazer perguntas, né? Mas assim, talvez quando Freud diz assim, né, que é jogar para o mundo, talvez isso seja uma forma de nós tentarmos dar uma certa organização ao caos. Mas o que talvez nós possamos trabalhar com isso é que, se nós voltarmos àquilo, né, que o Freud diria assim, que nesse tempo primeiro de pura pulsão, e que o Tiago me lembrou ali, né, ele foi solidário com a minha inquietude. Ele disse que num dos meus livros, acho que é do Metapsicologia, que eu recomendo, é um bom livro, um cara bem interessante, e se vocês tiverem tempo, tá, a família agradece lá em casa, e o Thiago estava me lembrando que esse livro, em algum momento do livro, eu digo que também, assim como a realidade interna tem que ser criada, o mundo externo também tem que ser criado. Porque se nós partimos desse pressuposto, e se eu falhar no microfone, podem me interromper, tá? Porque às vezes eu me empolgo, esqueço do microfone, eu sei para quem está mais longe fica bom, né? Então, assim, se nós seguirmos nessa lógica, né, de que algo tem que ser criado porque algo não existe, ou ainda, né, nós poderíamos ser mais assim, né, que isso que nós chamamos de bebê também tem que ser a ser criado, né? Depois, quando nós avançarmos um pouco e nós conversarmos sobre a dialética corpo pulsional, corpo biológico, nós vamos conversar que também o corpo biológico tem que ser criado. O corpo biológico, ele não existe. Isso é uma ficção que a gente inventa para poder viver e para tentar buscar uma verdade material que não existe, né? Mas a gente inventa para poder ficar mais tranquilo e diz algumas coisas e está bem, mas só que elas não se sustentam porque não é dessa forma, a princípio, né? Então, esse mundo externo tem que ser criado, e se nós partimos do pressuposto que nas teorias das intensidades freudianas, que é a grande questão, eu tenho que achar o microfone que melhora, né? Que é a grande questão freudiana, a intensidade de uma força e uma energia, que ela tem essa força centrífuga para fora de um corpo, que nós estamos pensando assim, e que isso é intrínseco à própria questão da intensidade pulsional. Mas isso aqui não tem ideia de exterioridade. A ideia de exterioridade vai se dar à medida que nós tivermos um esboço de um aparelho psíquico. Porque a partir desse momento tem que haver o que? Contenção psíquica. O aparelho psíquico, como nós falamos, vai conter o quanto. Dessa contenção, algo transborda. Quanto mais primitivo o psiquismo, mais transbordamentos. Seja na clínica adulta, na clínica infantil, mais transbordamento. E esse transbordamento, ele não tem endereçamento. Vir a ter endereçamento é algo desse sofisticado. Então, à medida em que eu vou tendo marcas psíquicas, eu vou tendo possíveis endereçamentos para a minha demanda funcional, seja para o corpo, seja para o ato, mas nesse tempo primeiro do autoerotismo, esse endereçamento, se tem, e tem um quanto, ele é extremamente frágil. Então, nesse sentido, é que à medida que eu vou criando um mundo interno, eu vou criando possibilidade de vir a ter um mundo externo, que é o vir a ter. Claro, Fernando, assim, isso é uma discussão teórica que vai se discutir, porque também, talvez se nós pegássemos uma corrente bioniana, talvez o Bion diria que existe uma pré-concepção de que existe um mundo externo. Bom, é uma forma de pensar. A melhor lugar que vocês vão encontrar também em Freud, não só nas minhas palavras, talvez coisas que ajudem a pensar isso, é no texto da negativa. Lá no texto da negativa, que é o texto de 25, o Freud vai usar uma expressão que eu vou usar a palavra em alemão, mas eu sempre brinco que é o alemão dos pampas, assim, né? Totalmente torto, né?
que é a palavra que o Freud usa lá, Ausstung, que é uma expulsão primordial. Essa expulsão primordial é esse jogo, essa espécie de Big Bang, né? E que depois da expulsão primordial vai poder advir uma afirmação. O que é a afirmação? É o não que esses mecanismos de defesa que nós estávamos falando instauram. Transformação do contrário, retorno sobre si mesmo, recalque e sublimação são formas de dizer não à demanda pulsional, né? Então são formas de negativar a demanda pulsional para que algo venha acontecer. Quanto mais sofisticado, mais coisas vão acontecer de forma mais metafórica, mais simbólicas e etc. É por aí, e talvez o texto da negativa é o lugar mais importante onde o Freud vai conversar conosco sobre esse jogo, como é que a famosa realidade externa vai sendo criada. Lembre, a realidade externa, ela é criada. Criada por quê? Porque isso é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo que nós somos produto do investimento do outro, mas nós não somos reprodução do outro, né? Nós somos produto por quê? Porque nós vamos tendo marcas dos vários atributos do objeto, né? Quando a gente fala de representação coisa, que a gente falou rapidamente ali, a representação coisa, ela é um conjunto de atributos dos encontros da pulsão versus o objeto, né? Como a gente diz, representação coisa não é reprodução. Representação coisa, mãe, é cheiro, é toque, é olhar, são as várias facetas desse objeto chamado coisa mãe, né? Que é isso que a gente sempre diz. Por que cada um de nós tem uma mãe própria? Evidentemente, a nossa mãe, dos nossos irmãos, tem algumas similitudes, mas tem muitas diferenças. Por quê? Porque é como se constituiu um mundo representacional disso, que é uma criação própria, que então não é a reprodução desse mundo externo. Bom, seguindo adiante, eu acho que tinha uma questão. Bom, nós falamos do juízo de atribuição, que tem a ver com o eu ideal. O que é bom é meu, o que é meu, o que é mal é coisa do mundo. Quando a gente avança para a possibilidade do ideal D, né, no ideal D nós começamos a ter uma outra possibilidade. Aí, no ideal D, entra em jogo o segundo juízo, juízo de existência. Existência do quê? Existência da realidade da castração. Eu estou usando a castração, lembrem, como parâmetro da falta, como aquilo que me frustra, como aquilo que impede a gratificação do meu desejo. Lembrem assim que o Freud tem duas posturas em relação ao sofrimento psíquico. Antes dos anos 20, sofrimento psíquico é a ausência de prazer. O seio não vem, é desprazeroso. O seio vem, é prazeroso, né? A mãe não me dá colo, desprazeroso, né? Então, até os anos 20, o Freud não tem uma concepção da dor originária, a dor pela dor. Todo o princípio desprazer é a ausência de gratificação. É só depois dos anos 20 que ele inaugura a situação de algo doloroso que não produz prazer. A dor pela dor é isso, uma vivência traumática que não foi prazeroso em nenhum momento da história do sujeito. Isso muda toda a clínica, isso muda toda uma concepção de sujeito, né? Porque até então Freud tinha uma ideia, prazeroso para uma instância, desprazeroso para outra instância, mas sempre a lógica do prazer. Ele vai poder trabalhar o traumático da compulsão à repetição do mais além. O mais além é isso, é a dor pela dor de uma vivência traumática, que nunca foi prazeroso para o sujeito que sofreu a intrusão do outro, uma intrusão traumática não metabolizável pelo aparato psíquico. Então, na vigência do eu e do ideal de eu, é que vai se instaurar um juízo, que é a possibilidade do juízo de existência, ter ou não ter. Tanto que o Freud diz que a constituição do ideal é fator condicionante para o recalque. Por quê? Recalque implica em renunciar. E eu só renuncio se eu puder eleger um outro lugar para perpetuar minhas fantasias narcísicas. Eu vou renunciar à minha mãe. Lembrem, ninguém renuncia. Freud diz isso em 1907, naquele trabalho, Escritores Criativos e Devaneios. Ninguém renuncia, nós negociamos, na melhor das hipóteses. Nós sigamos presos do desejo incestuoso. Então eu digo, tá bem, eu não quero a mamãe, vou me renunciar, esse cara aí vai me ferrar, ok. Mas eu elejo o ideal, eu vou vir a ser,
né? Tanto que eu dizia, que é em nome de mamãe que eu estou aqui, né? Então, agora eu vou realizar o sonho de ser o filho predileto, que eu sei que eu já fui, etc, tal. Então, consigo, quem sabe, escantear o meu pai. Então é o nome de um ideal que nós avançamos. É o nome do ideal que nós estamos aqui. Então a gente vai ficar melhor, vai superar alguém, né? Lembrem aquele célebre trabalho do Freud, que isso segue de eterno. O Freud seguiu tentando matar o pai até o fim da vida, simbolicamente, óbvio. Lembrem que o trabalho clássico do parricídio simbólico em Freud e a sua necessidade está lá em 1936, 2 anos antes de ele morrer. Um distúrbio de memória na acrópole. Um distúrbio de memória na acrópole, ele resgata uma vivência de 1904, que foi quando ele foi a Roma. E quando ele chegou em Roma e olhou todo aquele cenário de Roma, no meu trabalho, em algum momento, eu cito a Rudinesco, e a Rudinesco diz que Roma é uma cidade para Freud bissexual, né? E por isso Freud foi tão difícil para o Freud ir a Roma. Então você sabe que o Freud tentou 4 vezes ir a Roma, né? Você sabe disso? Não. Então, não queria para vocês um presente, para vocês ficarem mais felizes, assim, né? Então, o Freud tentou várias vezes ir a Roma, em 97, 98, e sempre acontecia alguma coisa. Ou ele não dava, não tinha passaporte, ou perdia o tempo, não tinha dinheiro, Ele só conseguiu ir a Roma em 1901. Depois, segundo os historiadores, né, tem um livro do Didier Anzier, que é muito interessante, que é a autoanálise do Freud. Eu recomendo, é belíssimo, porque ele retoma os sonhos do Freud, ele retoma a autoanálise do Freud com o Fliess. Então, quem não tem ou quem não leu, eu recomendo, é tão bom quanto o meu. Tá todo mundo então, o Anzier é bem interessante. Então, o Didier retoma, e o Didier é um dos sujeitos que vai também trabalhar como é que o Freud volta lá. Então, em 1901, ele consegue ir a Roma, e uma das coisas que se infere disso seriam 2 fatos. Ele ter publicado o seu grande livro, que foi a Interpretação do Sonho, em 1900, um momento tão importante e de superação da figura paterna. Vocês sabem que eu gosto dos prefácios, né? Ler Freud é ler prefácio também, tá? Vocês não leem só, vamos lá, o que interessa. No prefácio tem a parte melhor, tem as fofocas, tem as coisas que estão acontecendo. E no prefácio ele fala que aquele livro é produto da elaboração do luto dele pela morte do pai que morreu em 96. E ele já estava envolvido com o livro dos sonhos, e ele estava implicado no seu desejo de ser um grande sujeito, ser imortal, digamos assim, etc. Então, ele publica a Interpretação de 1900, e também, ao mesmo tempo, é o final da autoanálise dele com o Fliess. Então, ele está se desligando do Fliess também. Aí, nesse processo de maior liberdade psíquica, libido, tesão, disponibilidade, ele consegue ir a Roma. Então ele vai a Roma, e depois dali vai várias vezes a Roma. E uma das vezes que ele vai é em 1904, mas daí em Atenas. E quando ele chega em Atenas, na Grécia, ele olha toda aquela imensidão, da mitologia grega, que é tão cara a ele tem uma espécie de distúrbio de memória, assim, uma sensação quase de desmaio, dizendo, mas tudo isso ainda não existe. Então, o que é tudo isso? Tudo isso é a própria história infantil dele, é a própria ligações dele com a literatura, com a mitologia grega, e toda uma questão dele com o próprio pai, já que o Jacó, o Jacó, apesar de ser um sujeito, um judeu, produto da Ascalá, acho que é a pronúncia. Ascalá é uma espécie de movimento iluminista dentro do universo judaico. Então, que é quando começou-se a traduzir a Bíblia bilíngue, em hebraico e em alemão. Você sabe que o Freud ganhou do pai de presente, quando ele fez 35 anos, essa Bíblia bilíngue, que foi a Bíblia que ele foi alfabetizado pelo pai. Então, quando o Jacó, apesar de tudo isso, toda a relação dos livros com o Jacó era a relação com a Torá. Fora isso, o Jacó não transitava muito, tanto que o Freud tem um sonho a partir de uma vivência infantil com o pai, que é ele rasgando um livro de botânica, e o pai é indiferente a isso. Lembre que nós estamos lá, rasgar um livro, hoje as pessoas rasgam com muita simplicidade ou queimam, mas lá, 1856, 57, 58, rasgar um livro era quase uma heresia. Que o livro era muito raro e tinha um valor importante, e a displicência paterna em relação a isso, que tem a ver com a história freudiana. Então, isso ele viveu em 1904, isso fica lá, trauma em 2 tempos, e só lá em 36 é que ele retoma isso,
para ressignificar a história dele com o próprio pai. Então, isso eu falava até de que isso volta e como é que a gente vai tentando dar conta disso na vivência no tempo. Então, o distúrbio memória da Kroppler dá sustentabilidade à tese freudiana da importância também das reanálises. Para o Freud, é o cara que propõe as reanálises, que ele diz que a gente tem que voltar a se reanalisar. Ele não voltou, mas ele voltou tanto nele quanto em Moisés. É um trabalho autoanalístico do Freud. É uma espécie de se repensar no final da vida, tem mais alguns meses para viver. Bom, então o juízo de existência, a questão da castração e de como é que ela volta enquanto falta, etc., é a grande questão que a partir do eu ideal, do ideal de, o sujeito pode estar habilitado. E a última instância desses eus seria o eu realidade definitiva, aquilo que eu penso que eu sou. É o eu que nós lidamos no dia a dia, é o eu do que nos faz falar coisas aqui, é o eu realidade definitiva. E o eu realidade definitiva, ele é permeado, se eu quiser seguir no caminho dos juízos. Aí o Freud diz que tem o juízo de condenação. Por que é o juízo de condenação? Que é a essência de todos nós neuróticos. Minha culpa é minha máxima culpa, fiz bem, mas não fiz tão bem assim, Então é todo esse contato com a realidade, do que vem de fora do mundo, como é que eu registro e como é que eu faço essas transformações. Pessoal, a gente teria, acho que, retomar, é 11h15 já, algumas coisas que nós viajamos por vários lugares, mas acho que retomar algumas coisas das identificações e o que isso vai culminar nas outras questões identificatórias importantes. Claro, eu sigo me interrompendo e a gente vai trabalhando como a gente puder, mais nessa 1h e pouco que a gente tem pela frente. Por que eu quero retomar? Nós iniciamos amanhã falando da questão do objeto, da questão identificatória, psicologia das massas como um momento importante, onde o Freud vai cunhar aquela expressão identificação direta e imediata, onde ele vai dizer que a identificação é o mais primitivo laço emocional com o objeto, mais primitivo, e ela é anterior ao investimento objetal. Esta frase é muito importante. A identificação primária, ela é anterior ao investimento objetal. Ou seja, assim, se ela é anterior, significa que ela é produto do investimento do objeto. Identificação primária, o Maruco vai usar a expressão, que é uma expressão feliz, o Maruco é um serviço argentino, ele só vai clarear algo que está posto no Freud. Quando o Freud fala identificação direta e imediata, ele está falando exatamente isso, de um investimento direto e imediato, que o Maruco vai dizer que isso é identificação primária passiva. Porque identificação primária passiva está no rol do ser identificado. É desse ser identificado que o bebê pode dizer, eu sou o seio. Quando o bebê passa por uma outra etapa, eu quero ter o seio, significa que ele já sabe que ele não é e que tem um trabalho de buscar algo. Eu quero ler para vocês, porque eu acho que vale a pena ler na íntegra, como é que o Freud vai trabalhar e vai falar numa... Tá vendo, ontem à noite eu falava rapidamente, em 1938, é achado lá nos espólios freudianos uma folha com algumas frases citadas. Isso está lá no volume 23, isso. Que é resultados, achados e problemas, foi o nome que os autores deram a uma série de frases. Ali está uma frase que eu diria que é a frase mais didática e evidentemente incompleta, porque é uma frase que ele não... frases soltas, e ele diz nessa frase, se eu achar aqui, eu marquei ela para isso, ele diz, então, essa frase é de 12 de junho de 1938. Ela está nessa página lá na Standard, ou nas traduções que a Autêntica também tem, chamado Resultado, Ideias e Problemas. Lá o Freud dá uma definição ou uma explicação sobre isso que nós estamos falando e depois não segue, porque nós veremos por quê. Ele diz, ter e ser na criança. A criança gosta de expressar a relação do objeto pela identificação. 2 pontos. Eu sou o seio. Ponto. O ter ocorre depois da perda do objeto. Vírgula. Retornando ao plano do ser. Exemplo. O seio é parte de mim. Eu sou o seio. Somente mais tarde, 2 pontos, ela diria,
eu o tenho, quer dizer, eu não sou ele. E reticência, a frase termina assim. Por que eu acho que essa frase, ela nos ajuda a pensar várias coisas? Ele fala do ser, né? Ele fala do ter, e ele fala da perda do objeto. Então, ser, o ter, a perda do objeto para voltar a ser. Vocês conseguem acompanhar esses tempos e a importância desses tempos? Porque tudo isso que nós estamos falando, eu acho que eu falei alguma coisa para a Ariane rapidamente ontem, né? Não tem como trabalhar a questão das identificações do pensamento freudiano dissociada do trabalho do luto, porque identificação implica na perda do objeto. Identificação primária para secundária. Primária, lembrem, elas sempre são alienantes. Mesmo que esse termo não seja um termo freudiano, mas o termo é mais lacaniano, mas é um termo que dá tudo a pensar, porque elas são do outro. Se você não quiser usar o termo alienante, ela vem do objeto, né? Então, quando a gente fala em identificação primária, não é o bebê se identificando, é o bebê sendo identificado. Porque a gente tende a ficar com a palavra identificação primária, a gente parte muito do sujeito, do bebê. Não, identificação primária, ela é narcísica, como está em Luto e Melancolia, e ela é do rol disso que o Freud quer, assim, eu sou o objeto, né? Eu sou o seio, como diz o Freud. Depois ele diz da perda do objeto, é que eu posso dizer, e a perda tem a ver narcisismo primário, narcisismo secundário, se nós quisermos, né? Tem uma perda que se estabelece pelo menos parciais, segue sendo narcísica, mas tem essa marca do vir a ter, né? Então eu vou ter o objeto, e quando tudo isso corre bem, eu vou jogar entre o ser e o ter para vir a ser. Esse ser com mais autonomia, esse ser com maior capacidade de negociação, esse ser que dá outros destinos à nossa constituição, né? Então, releio com mais carinho em casa, com mais tempo, é importante. Normalmente, às vezes, eu encontrei desses acasos, e não faz muito tempo, né? Acasos do inconsciente, evidentemente, meu inconsciente me ajuda às vezes, ele causa problemas às vezes, mas também resultados, ideias e problemas. Tem problemas, tem resultados, e ele vai também ajudando em algumas coisas. E, inclusive, eu conversava com alguém ontem, que foi, na verdade, eu cheguei até isso quando eu fui escrever um ensaio para a Caliban, que me pediram, sobre o misticismo do analista, misticismo, religião e algumas coisas. E lá o Freud tem uma frase também solta sobre essa questão do misticismo, sobre a questão do sagrado, do profano, e como é que isso implica na vida de todos nós. Está lá uma frase sobre essas questões. Então, essa frase ela é importante, ela dá sentido ao que já foi dito antes para Freud, né? Lembrando o que ele diz na Psicologia das Massas, e o que ele vai dizer, daí jogando muito mais no ego e no id com a questão edípica, né? Com a questão da bissexualidade e com a questão que eu falei ontem rapidamente, mas eu quero frisar, desejando que vocês voltem a ler lá, quando Freud vai falar da bissexualidade, do complexo de Édipo, direto e invertido, ele vai usar, pelo menos na tradução do Hans, talvez em outras, vai falar de uma série, mas que relembrar a importância dessa palavra freudiana, porque quando a gente consegue encontrar a palavra dele, a gente tem mais recursos para seguir pensando, que não é só inferência, né? Ler Freud é muito fantástico, mas nós temos sempre que jogar entre a literalidade do texto e tentar respeitar o que o autor diz e o que eu digo a partir do que ele diz. Claro que é muito difícil de fazer, a gente tenta, porque a gente também acaba sendo incorporado pelo texto, né? Mas a gente tem que tentar discriminar o que ele está dizendo e o que eu digo a partir disso. Por exemplo, ele em nenhum momento vai dizer que a fonte da pulsão sexual é o objeto. Isso ele não diz, assim como eu gostaria que ele tivesse dito. Ele não diz, né? O que eu discutia com vocês é as possibilidades dessa construção. Então é responsabilidade minha, dos outros autores que eu leio, Então isso é importante, o que está posto e o que não está posto. Por exemplo, ele nunca vai abrir mão da filogenética e da ontogenética. Eu leio ele de uma outra forma para o meu ponto de risco, né? A partir desse ir e vir na obra dele. Agora ele sempre vai ter tributário que a filogênese, que a ontogênese repete a filogênese.
com a diferença que ele ressalta que a ontogênese é a questão dele, porque a ontogênese é a singularidade do ser, é o que o ser faz com a filogênese, dizendo. E aí a psicanálise pode intervir, independente se eu vou ter uma teoria mais biologizante ou uma teoria mais da subjetividade, que é onde a psicanálise pode avançar e crescer. Por que eu queria lembrar também dentro do texto, e falando do Édipo, lembra aquela fase que eu falei do arco identificatório, né, que Freud diz lá nesse texto, e que então nós vamos ter aqui o Édipo positivo de um lado, o Édipo negativo do outro, e ele diz que tem uma espécie de arco, uma extremidade uma extremidade outra, e aqui tem uma série de coisas que acontecem, e o que acontece aqui tem a ver com a nossa Constituição, tem a ver com todos nós, independente de como é que isso não é, isso dentro de uma avaliação constitutiva e estrutural. Então, isso nos tira daquele famoso binarismo que nós estávamos conversando ontem de noite, né? Isso dá uma amplitude que não se trata meramente de um Édipo positivo, então o sujeito fica com a mamãe, fica com o papai e está resolvendo a história. Não, isso é uma possibilidade X, mas essa possibilidade ela vem caracterizada por tudo isso. Bom, dito isso, eu queria poder ressaltar que o texto que eu escrevi da homossexualidade, uma das grandes pretensões era encontrar no texto freudiano como sustentar, né, coisas que se diz sobre a homossexualidade que não são coisas do pensamento freudiano. Entre elas, por muitos anos se tratou que homossexualidade era igual a perversão. E por que nós sustentávamos isso? Eu digo nós, porque eu também sou dessa geração, fui alfabetizado nesse contingente, tratando com a questão da recusa da castração, da prenegação da castração. Não recusa, e vivemos por muitos anos com esse pensamento reducionista e equivocado, né? Então, uma que homossexualidade ou é perversão ou é patologia. Outra questão que permeia o nosso tempo e que vem circulando de várias formas, né? Então, no texto, quem não tem vai poder ter acesso, vai poder ler, poder ver, poder discordar, concordar. Mas por onde nós fomos, além de fazer esse percorrido pelas questões identificatórias, né, trabalhando lá o Leonardo, que eu acho que ele é importante, ele é um texto que o Freud vai questionar de forma contundente o vínculo precoce, né, o vínculo com a função materna, ou com o termo que vocês quiserem usar. Né? Ele vai manter tanto ali, porque a gente usou dois casos importantes sobre homossexualidade no pensamento freudiano para poder conversar. Leonardo, pegando o caso de homossexualidade masculina, digamos assim, e a jovem homossexual de 20, que o Freud trata ela, né? E é interessante porque são duas posturas bastante diferentes. Claro, uma é uma paciente e outra é uma conversa com a cultura, com todas as diferenças com isso. Mas a fluidez do Freud de 20 não é a fluidez do Freud de 10 e nem a fluidez do Freud da Dora. Entre a Dora, que o Freud tratou em 1901, e essa jovem, é um Freud fantástico e 20. Por que fantástico e 20? É um cara que diz, essa menina não tem indicação de tratamento. Por exemplo, por quê? Porque ela não tem sofrimento com isso. A escolha homossexual não é um problema para ela, é um problema para o pai e para a mãe. E o que tem em comum ela e a Dora? Ambas foram trazidas pelos pais. A Dora foi trazida lá pelo pai, o Caio, a história lá, mas o pai trouxe ela a tratamento. Claro, em 1901 a psicanálise estava engatinhando, o Freud evidentemente identificado com o pai da Dora, trabalhado nas outras coisas, mas muito mais duro. Quando ele chegou lá em 20, ele vai tratar essa jovem homossexual, é um caso belíssimo. É um caso assim que ele vai trabalhar com toda a possibilidade dele e com a possibilidade dela. E nós citamos ali, tem um livro muito interessante que é a história dela, da Sidonie, que é o pseudônimo dela, que é Desejos Secretos. Mas está lá no trabalho, nós comentamos esse livro, e conta toda a história dela depois, etc. E que, então, mas a ideia do trabalho, de discutir, foi justamente, inclusive, pensar, né, que escolha de objeto não é igual à estrutura psíquica. Que uma escolha de objeto homossexual nós podemos ter na neurose, na psicose, na perversão, estados limítrofes. Eu estou usando essas expressões desde que a gente queira pensar em estruturas clínicas. Se a gente quiser pensar em estrutura, a gente pensa no sujeito, né? Mas isso foi como a gente trabalhou desde o pensar freudiano. Então, a escolha de objeto heterossexual, homossexual e bissexual, escolhas que nós estamos usando sempre dentro do viés da psicanálise. Escolha que é produto da história do inconsciente.
Então ninguém escolhe nada dessas coisas que nós estamos falando, mas escolhe a palavra que nós temos para pensar nessa força do inconsciente que determina o nosso modo de ser, né? Então quando a gente fala de escolha, seja homossexual, heterossexual, bissexual, nós estamos falando de um trabalho que sempre culminou naquilo, né? Que não temos como escolher, né, essas questões. Então, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos, inclusive, resgatamos algo que eu também me censuro, e há pouco eu fiz o mesmo erro. Qual o erro? É um erro mesmo. Mesmo que a gente não existe o certo ou errado. Não, existe coisas que são erradas. Por exemplo, isso. O que eu fiz de errado? Né? E sempre fiz, e está difícil. Só reanálise, eu acho. Vamos ver. Tá? Quando a gente vai falar do recalque, o que a gente faz? O que eu faço? Acabei de fazer antes, não fiz? Qual o problema gráfico disso? O problema gráfico disso é que a gente pode pensar que o recalque é que nem uma porta. Então, ele é uma parede reta que determina que se cria o inconsciente. E a gente, o problema é que a gente fica com essa imagem incrustada na alma e a compulsão é repetição. Tu vai, né, o recalque, se eu quisesse, né, usar uma imagem plástica para isso, o Freud também usou, evidentemente, mas ele usou isso em 1900. E ele vai explicar o recalque da forma que eu quero trabalhar com vocês só em 15. Ele vai dizer que o recalque é seletivo e flexível. Seletivo, ou seja, cada representação é recalcada nas suas especificidades. Então, se eu quisesse, eu poderia representar o recalque assim. Seria um pouco mais fiel, dentro da ideia que seriam forças com maior intensidade de conter a representação, né? A gente já pode fazer assim, fazer mais assim, do jeito que nós quisermos, mas não com uma parede, porque não é uma parede, não é um muro. Claro que a gente, às vezes, para explicar para o pessoal mais jovem, quando a gente está na universidade, a gente até usa uma forma, mas não é, porque em 15 ele vai dizer isso, e isso nos interessa. Por quê? Porque aí eu posso entender e construir metapsicologicamente a ideia neurose, escolha de objeto homossexual. Lembre, eu falava na questão do Ferenczi, e o Freud ele dá uma nota de rodapé para o que o Ferenczi propõe como termos: homoerotismo de sujeito e homoerotismo de objeto. O que é o homoerotismo de sujeito? É um sujeito que se sente mulher e busca um homem. Então é um homoerotismo de sujeito. Sujeito, eu me sinto como uma mulher. Sendo reducionista, né? Sem entrar nas polêmicas maiores. Isso é um homoerotismo de sujeito. Homoerotismo de objeto, eu me sinto um homem que busca um outro homem. Mas eu não me sinto uma mulher, eu não estou identificado na minha concepção como ser mulher. Eu me sinto um homem, com os atributos do que a gente possa pensar que seja um homem, que busca um outro homem. Isso é um homoerotismo de objeto. Esses termos não são do Freud, esses termos são do Ferenczi, né? Ele que vai cunhar isso. O Freud resgata nos 3 ensaios, tem uma nota longa sobre isso, trabalhando isso. Se eu partir desse pressuposto, eu posso dizer então, lembre que eu falei que tem 4 vertentes na questão da resolução do Édipo: o feminino e o masculino na mãe e o feminino e o masculino no pai, né? E esse jogo de como é que isso se dá. Então ali o Freud diz: então a gente tem caminho para pensar que o sujeito pode ser um homossexual viril, no sentido clássico, ou pode ser um homossexual mais afeminado. Ambos são homossexuais, mas ambos têm uma estrutura identificatória diferente. Esse sujeito, que é um homossexual dito viril, se eu usar a expressão, eu podia pressupor o quê? Que ele tem toda uma identificação com o modelo paterno, no jeito dele ser, dele se vestir, dele se portar, das coisas que a gente possa julgar que sejam mais masculinas, sem entrar muito no mérito. Então tem todo um processo identificatório que ele não renunciou a ser como o pai nesses quesitos. Porém, tem uma outra parte que tem a ver com a escolha de objeto amoroso. Aí o recalque não se instaura nessa representação, e aí a gente pode pensar que sim, tem uma desmentida da diferença anatômica entre os sexos. Desmentida no sentido de reconhecer que existe, mas eu não me interesso pela diferença, eu quero alguém igual a mim. Então é uma renegação pontual, uma desmentida pontual. Ou seja, esse sujeito teve toda uma forma de se relacionar com a vida de uma forma neurótica, porém, na escolha de objeto, ele escolhe uma escolha de objeto homossexual, né?
E, ok? Então nós temos, assim como o sujeito heterossexual, se a gente quiser, nós podemos pensar como é que é a vida fantasmática desse sujeito. Necessariamente um sujeito que tenha algo mais do feminino, ele tenha que escolher como objeto amoroso um homem. Ele pode ter algo que tenha a ver com uma identificação materna num quesito e com identificações paternas na escolha de objeto, né? Agora, nós, nos nossos preconceitos, tendemos a fazer o quê? De novo, ficarmos com um fenômeno externo e não podemos escutar, se esse sujeito chega aos nossos consultórios, do que se trata, né? Do que estamos falando, que estrutura psíquica é essa que nós estamos falando, desde que lugar esse sujeito está falando, né? Inclusive, falando nessas questões da postura freudiana, e o Freud não trabalha com patologia, ele vai falar assim de uma certa variação dentro de uma escala fisiológica, variações, ele se questiona o que é, mas partindo do pressuposto de que isso todo nos constitui. E eu cito ali uma carta dele ao Jones em 1921, né? Que isso é importante porque você sabe, por muitos anos, há muito pouco tempo, que as instituições psicanalíticas aceitam no seu quadro para fazer formações sujeitos homossexuais assumidos. O que não é assumido é uma outra história. Sujeitos homossexuais assumidos é uma coisa muito recente, anos 90 para cá, que isso começa a circular e por quê? Se não se aceitava, a partir do pressuposto de um equívoco teórico dos nós psicanalistas, a partir do pressuposto que, inclusive, o Freud nos 3 ensaios tem 2 palavras: perversão e perversão patológica. Lembra que eu acho que o outro trabalho que merece é a perversão Freud, né? Então ele fala da perversão enquanto perverter algo que tem a ver com a disposição perversa polimorfa. Então todos nós temos essa potencialidade de perverter a nossa sexualidade, né? E a sexualidade humana ela é pervertida por excelência, inclusive por romper com a reprodução, né? Reprodução e sexualidade em termos de desejo, de busca, são coisas que podem se encontrar ou coisas que não se encontram, né? Então aí já tem um perverter, tem um outro caminho do que nós falávamos das aberrações ontem. O que se trata dessa outra sexualidade? Então o Freud, quando ele responde para o Jones, o Jones quer eliminar em 21 isso, né? 1921. O Jones quer tirar, não quer aceitar o sujeito para a formação porque é homossexual. E o Freud diz: nós não podemos fazer o mesmo injustiça do que a lei faz. Uma época que a homossexualidade era crime, né? Ele diz: nós não temos que avaliar a escolha de objeto, nós temos que avaliar quem é o sujeito. Então é o Freud muito antes de todos nós. Então, quando a gente tem as nossas idealizações com o Freud, ela vai de graça, assim, ele tem algumas coisas bem interessantes que ele já dizia, e está dito, está escrito, né? Esse de 21 é mais recente, o mais clássico é aquele de 35, a mãe de um jovem homossexual, que essa maioria de nós conhece, que essa mãe que caminha para o Freud uma pergunta do que ela faz com o filho, inclusive que ele chama a atenção: tudo que a senhora me diz me leva a crer que o seu filho é homossexual, porém em nenhum momento a senhora usa a palavra homossexual. Então ele já faz um pequeno assinalamento, que é a escuta do analista, né? Bom, por que isso não está sendo dito? Porque não pode ser dito que é o conflito dela com isso, né? E aí o Freud diz assim: olha, esse sujeito teria indicação de houver sofrimento, mas por si só, homossexualidade não é demérito, é um jeito de ser, né? Isso ele diz lá em 35, né? Então a coerência freudiana em relação a isso, o que ele vai retomando, o que ele vai discutindo, o que ele vai nos permitindo pensar esses mecanismos fundantes. Se o recalque é seletivo, e ele diz quando ele não é seletivo, quando ele se torna rígido, é a patologia, já que para Freud a intensidade, falávamos ontem, o recalque quanto mais duro, mais problemático, né? O que é o recalque da neurose? É o recalque que o sujeito não pode saber do seu desejo, e aí por não poder saber, faz sintoma. Tratar a neurose clássica, a gente não fala em levantar recalque, afrouxar recalque, ou se vocês quiserem uma linguagem da segunda tópica, tornar o superego mais flexível, né? Por quê? Porque tem uma proibição tão dantesca que o sujeito se vê enrascado nisso, né? Então, agora, por excelência, enquanto estrutural, é o que ele fala no texto de 15, ele tem essa seletividade e essa flexibilidade,
né, de podendo recalcando algumas coisas mais do que outras têm mais trânsito, outras têm menos trânsito, e isso então não seria diferente em tese, se nós pensarmos no mecanismo do estudante, como é que isso não se dá em outras estruturas. E nós estamos um pouco adiantados, a gente depois pode conversar coisas sobre isso, mas eu quero só dois assinalamentos importantes, né, sobre essa quemática, né? A famosa polêmica do falocentrismo freudiano, né, que sempre vai e volta, e a célebre frase que citava anatomia destino, né? E essa frase, ela sempre volta, anatomia destino, em todas as discussões sobre essa temática, né? E, mais uma vez, nós enredados na nossa dificuldade de poder ler o que o pensador está dizendo. O Freud usa essa expressão, anatomia destino, 2 vezes. Ele usa em 12, tendência à depreciação na esfera do amor. E ele usa em 24, na dissolução do complexo de Édipo. Ele diz anatomia destino, e isso ele diz parafraseando Napoleão, né, que teria dito lá em algum momento que a política é o destino, né? Ele vai dizer anatomia destino. Bom, o que o Freud está dizendo com isso? Ele está dizendo o óbvio. Anatomia é destino. Ninguém escolhe, né? Nós nascemos, né, fora casos de hermafroditismo, etc., com as suas complicações, né? Nós nascemos em termos com sexo biológico, e esse sexo biológico é dado. Esse sexo biológico não é negociável, ele é. O que vamos fazer com ele? Isso são as diferenças de cada um de nós. Agora, então, que a anatomia é destino e que todos nós nascemos com isso, e por mais que a cultura, falamos rapidamente, né, tendem a desconsiderar que nascer menino ou nascer menina, ou o termo que vocês queiram dizer, como se isso não fosse algo dado. Isso está dado. O que é ser menino? O que é ser menina? Isso tem a ver com o sujeito, tem a ver com a cultura, tem a ver conosco. E daí tem toda uma problemática, ok, né, que as várias teorias que nós citávamos ontem se perguntam, nós temos que nos perguntar também. Agora, nós não podemos desconsiderar isso. Por que é tão fantástico o ser humano, né? Porque ao mesmo tempo, então, que toda a teoria que questiona a psicanálise, né, diz assim que a identidade sexual é uma construção, e digamos assim, a maioria de nós concorda com isso, né? Podemos discordar dos mecanismos pelos quais se dão, mas que a ideia é que é uma construção, digamos, temos um certo consenso, que é uma construção subjetiva, construção que tem a ver com o nosso imaginário, como nos constituímos, o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, o que é ser trans, etc, etc. Então, ok, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, de um lado, é uma constituição e é uma construção. Todos nós somos o que somos, produto de uma construção. Mas o revés disso é que, num segundo tempo, eu tenho que mudar o meu corpo. Então, se eu sou um homem trans, não basta eu me sentir como tal, viver como tal, eu preciso mudar o meu corpo para poder ser um homem trans. Então eu vou ter que mudar o meu corpo, eu vou ter que cortar o meu pênis, eu vou ter que botar o músculo não sei aonde, eu vou ter que fazer várias alterações no meu corpo para que eu seja um homem. Mas são contrassensos, eu não estou dizendo que os contrassensos não nos constituem, mas nós analistas temos que nos perguntar do que se trata isso, né? Dessa cisão, digamos, de um lado é totalmente da subjetividade e nós concordamos, e do outro é de uma objetividade assustadora, porque o que eu tenho que fazer então para ser, né, um homem trans, né, significa, é como se aí esse corpo me dissesse quem eu sou, né? Então todo momento eu digo, quem diz quem eu sou é a minha história, como ela está escrita dentro de mim. E daqui a pouquinho eu vou dizer que isso não basta, eu vou ter que mudar o meu corpo para que o meu corpo me diga quem eu sou. Eu não estou dizendo que só os trans são isso nos pertence, né? A grande questão é as intensidades que isso vão mutilando o próprio corpo, né? Nós também vamos fazendo modificações no nosso corpo em nome de ideais, né? Cirurgias plásticas, que todos fazem, heterossexuais, homossexuais, trans, né, botox, não sei mais o que, A questão justamente é, se eu faço transformações legítimas, nós conversávamos com a Ana Paula, né,
sobre voz, né? E todo mundo sabe que as nossas vós, aos 50, 60 anos, elas eram umas velhinhas, né? Hoje eu não sou avó ainda, sou muito jovem, mas somos avós com muita vitalidade, jovialidade, trabalhando, estudando, produzindo. Sim, é uma aquisição importante de um outro contexto, que hoje ser vó, na maioria, o vô na maioria de nós, não significa aquele protótipo que a maioria de nós já viveu, né? Um outro modelo, uma outra forma de viver, de vestir, de se realizar, de realizar com a vida, com a sexualidade. É uma série de mudanças extremamente importantes. A questão que a gente olha ali enquanto analista é se esse processo que junta corpo biológico e corpo funcional, se ele se faz pelo viés do eu ideal ou se ele se faz pelo viés do ideal do eu. Isso é um parâmetro extremamente importante, porque se eu olhar isso, eu vou olhar de novo esse ordenador que é o complexo de castração. Eu sempre uso como exemplo, já usei com vocês, fiz um trabalho sobre isso, que é um pouco, o que levou à morte a garota dinamarquesa. O que levou à morte a garota dinamarquesa não foi o desejo dela ser mulher, a primeira cirurgia trans que se fez a princípio, tem todo um tempo que está ok, deseja, acha importante, se sente mulher, quer ter um corpo de mulher, etc. Agora, a loucura, o rompe psicótico, o broto psicótico é o último procedimento que ela faz. Que ela faz pelo quê? Porque ela quer fazer duas coisas. Além do canal vaginal, ok? Ela quer implantar um útero. 1930. Nem hoje se faz isso, pelo menos de forma que eu saiba, né? Então, ali tem e ela diz uma frase belíssima, né? Eu quero ser uma mulher de verdade. Essa frase é louca porque ninguém é. Nem ela e nenhuma de vocês que são mulheres. Ninguém é um homem de verdade. Nós somos o que podemos ser, né? Então, é justamente aí que entra a escuta do analista. Esse sujeito busca essas possíveis transformações na anatomia, não psíquica, porque em tese a anatomia psíquica dele está em trabalho, em transformação. Ele busca uma transformação do corpo biológico, digamos assim. Então, a que custos de mutilar áreas do corpo que tem a ver com prazer, né? Quem viu aquele documentário de unhas vermelhas e gravata? É um documentário antigo, acho que faz uns... Unhas vermelhas e gravata. É um documentário, acho que uma psicanalista, ela é a diretora paulista, eu li, eu acho que de unhas vermelhas e gravata. São vários casos de transexuais, né? A grande maioria com um sofrimento psíquico intenso e importante. Uma das mulheres dizendo que ela usa hormônios desde não sei quando, uma mulher trans, e que ela não tem prazer, mas isso não tem problema, prazer do corpo, prazer sexual, ela não tem tal, ou seja, é justamente disso que nós estamos conversando, dessas alterações dessa anatomia corporal em nome de uma possível anatomia psíquica, e com todas as alterações possíveis. Falei rapidamente com várias coisas para que vocês possam reler depois, que é essa relação entre corpo biológico e corpo pulsional. O Freud vai inventar um corpo. O corpo pulsional é uma invenção freudiana. O corpo biológico é uma invenção da biologia. E quando eu digo invenção, eu faço questão de ressaltar, porque ambos são uma invenção. O corpo pulsional, ele não é dependente do corpo biológico. O corpo pulsional, ele é concomitante dependente do corpo biológico. São dois corpos dependentes um do outro que se interrelacionam das mais variadas formas. Por que eu quero ressaltar isso? Eu quero ressaltar porque normalmente nós temos uma leitura que em parte ela se sustenta, mas logo em seguida ela se sustenta, que o corpo biológico é que sustenta, quando o Freud fala do apoio, mas não é apoio em relação ao corpo, é em relação à pulsão. A pulsão de autoconservação, apoiar no sentido que elas vão juntas, ela dá um caminho possível a seguir. Mas o corpo biológico e o corpo pulsional, eles se interrelacionam, mas ele não tem uma hierarquização. Porque o corpo biológico, ele também tem que vir a ser construído. O corpo biológico, ele tem que vir a ganhar status também psíquico. Claro que nesse jogo nós vamos criando psiquicamente, e Freud nos legou 3 grandes corpos, se a gente quiser pensar amplamente,
né? Ele nos legou o corpo representacional, simbólico, e que a histeria é a grande representante desse corpo. Lembra que o Freud já dizia, desde 93, tem uma frase dele bem interessante: a histérica funciona como se não conhecesse ou não soubesse da anatomia. A histérica inventa uma outra anatomia, que é a anatomia psíquica, e que o Freud vai se dar conta disso, lá em 1893. Então, o Freud vai ter esse corpo, que é o mais conhecido de nós. Ele vai ter o corpo hipocondríaco, que ele vai desenhar um pouco lá no narcisismo. O que é o corpo da hipocondria? O corpo da hipocondria é esse corpo mais fragmentado. É esse corpo que faz com que o sujeito viva em função do seu fígado, por exemplo. Então, ou do seu baço, enquanto a histeria clássica ela é muito mais do movimento, ela é mais motora, o corpo hipocondríaco, basicamente, a relação com o corpo, com as vísceras. Por quê? Porque ele se presta muito mais para o sujeito erotizar uma parte do corpo e viver como se aquela parte do corpo adoecesse. Claro que é uma doença psíquica e não uma doença somática, porque ele vai de médico em médico e não vai encontrar nada somático, diferente do corpo psicossomático. O corpo psicossomático é aquele corpo que nós falávamos dos traços e das representações. O corpo hipocondríaco é o corpo da representação coisa, que é o corpo que o psicótico, é a forma como o psicótico trata o corpo. O psicótico trata o corpo normalmente de uma forma hipocondríaca. Nos seus delírios, nas suas alucinações, ele vai delirar com o próprio corpo, e paralisando esse corpo de formas variadas. E claro, e o corpo da histeria, o corpo representacional, representação coisa, representação palavra, etc. Então, esses vários corpos seria algo que seria interessante, a gente poder pensar quando nos olhamos, quando pensamos nesse universo trans. O que esses sujeitos fazem com esses corpos, que formas são essas. Eu acho que o mais preocupante não é só em termos do que a psicanálise pode conversar em termos de prevenção, não só sujeitos supostamente adultos, mas toda uma questão com crianças que é extremamente importante e dramático. Crianças que começam a tomar hormônios precocemente. Que tem toda uma questão que parte do trabalho a gente conversa, que é essa questão de achar que existe uma neutralidade parental. Não existe neutralidade parental e não existe neutralidade em nenhum de nós. Inclusive, esse conceito que o Freud esboçou na técnica, ele esboçou por algumas vezes e logo ele recuou. Quando ele esboçou a ideia de uma neutralidade do analista, o Freud esboçou permeado por uma ideia de um cientista que ele ainda era, achando que poderia ter um observador neutro. Mas ele logo em seguida vai sair disso. Ele faz aquela metáfora do analista como espelho, de devolver só o que é depositado sobre ele. Ou faz a metáfora do analista como um cirurgião asséptico, tal. Mas isso se sustenta muito pouco tempo, está um pouquinho ali nos artigos de 12, e gradativamente ele se desloca para isso. Desloca dessa questão e vai dizer que não existe observador neutro em lugar nenhum. Está sempre implicado o quê? O inconsciente desse outro, seja do analista, seja nós, ainda mais então do nosso objeto de conversa, que é justamente como é que se dá a interação com as figuras parentais. E quando a gente fala de interação com as figuras parentais, a psicanálise não está em busca de culpados, não é acusar pai e mãe, porque parece que quando a gente traz para o contexto analítico a responsabilidade, a interação que se dá nesse trio, nós estaríamos à busca de eleger culpados, de sermos uma linguagem punitiva e superegóica. E não se trata disso. Se trata, assim, de uma realidade psíquica que foi construída da forma que é possível, dentro da interação dessas duplas, e é disso que se trata. Então, poder intervir, poder pensar sobre isso, é uma forma de nós nos havermos com essas questões. E o que talvez a Eliane dizia ontem, se a nossa identidade tem a ver com esse investimento parental, esse investimento parental precoce, como vamos trabalhar nessa interação, e quando ficaria a pergunta assim, o que o sujeito carrega desse outro que faz que isso, que supostamente é uma escolha, se é uma escolha no sentido do que é mais genuíno,
ou se é o que o Freud chamaria os famosos mandatos endogâmicos. É seguir preso às figuras parentais, é seguir preso em nome de alguma coisa que nós não sabemos bem o que é. O que é isso? O que é a psicanálise divulga? O que nós podemos fazer a partir desse contexto, que no mínimo é a possibilidade de abrir para poder olhar do que se trata, porque tem um outro trabalho que a gente escreveu com os colegas que é sobre o Édipo, e Édipo profanado é o nome do trabalho, e onde nós questionamos justamente, e nós trabalhamos uma reportagem do Fantástico, uma dessas reportagens já antigas, e nessa reportagem do Fantástico foi a primeira vez que surgiu a ideia do gênero neutro, que tem uma família, tinha várias famílias em Portland, nos Estados Unidos, onde eles tinham toda uma ideia, de que os filhos poderiam escolher aquilo que eles queriam ser. Então aparece a mãe, aparece o pai, aparece uma menina e um menino, e aparece o tempo todo o sofrimento do menino, e o sofrimento é uma coisa extremamente importante, ela fala assim, o quanto os pais suportam o jogo da bissexualidade infantil, o jogo estrutural, o jogo necessário, o jogo erotizado, o jogo que constitui quem somos. Ou os pais não suportam, ou os pais têm uma pressa de definir do que se trata, e não que tem um tempo, e nós não sabemos bem qual é esse tempo, mas esse tempo é um tempo produtor de diferenças, de possibilidades de vir a escolher, a se posicionar sobre isso. Então, essa impossibilidade desse jogo importante e significativo, e lá nessa reportagem, essa criança com o sofrimento, esse menino, que ele disse que ele ficava muito angustiado, e daí ele não sabia muito o que fazer quando ele ia para a escola, porque a hora chamavam ele de menino, a hora chamavam ele de menina, ele não sabia bem quem ele era, e disse, eu não sei quem eu sou, e que ele levava um mordedor para a escola. Então, quando ele ficava muito ansioso, ele pegava um mordedor e ficava mordendo o mordedor. Então, o que é liberdade e o que é desamparo? Eu acho que isso é extremamente importante. Figuras parentais desamparando, deixando que os filhos tenham que assumir algo que não tem aparato psíquico para conter. Alguém falava, a função parental é de amortecer as intensidades. Se eu me furto desse lugar, esse sujeito vai ter que dar conta disso sozinho, e é óbvio que não tem aparato psíquico para dar conta disso sozinho, e aí sim fica muito mais susceptível de questões, vamos dizer amplamente, mais de cunho psicótico. Então, o que seria liberdade para ser pensado, nós temos que nos saber que não significa ser desamparo, é não me comprometer, e aí com a responsabilidade parental, de sustentar um lugar. E que, evidentemente, quem sustenta o lugar faz um monte de merda. Não é que a gente não faça erros, mas nós estamos falando, assim, de erros dentro do contexto de estar comprometido com o terceiro, com esse outro que é filho, etc. Porque isso tem uma coisa desamparante, e acho que nós, psicanalistas, às vezes somos omissos. Omissos por quê? Porque propor isso é ir um pouco na contramão. A cultura tem toda uma demanda narcísica desses novos tempos, que é a ideia de que o politicamente correto, como é que nós vamos falar sobre isso, não é a melhor forma de se expressar, a ideia de uma liberdade, que não tem nada de liberdade, eu acho que tem esse deixar vulnerável, e que nós psicanalistas às vezes nos furtamos, e na hora que a gente tem que dizer o que tem a fazer. Mas quando somos convocados, seja na clínica, ou seja, eventualmente, nas interações com a cultura, quando nos convidam para a escola, atividades, etc., o quanto nós nos posicionamos dentro do intuito de poder falar sobre isso. O que interage isso? O que significa isso? O que também todos nós vivemos, que hoje os jovens adolescentes transitam por essas questões da bissexualidade de uma forma literalmente diferente do que nós transitamos. Nós transitávamos de uma forma fantasiada, contida ou extremamente escondida, com um temor de um horror de alguma coisa que não sabíamos. Então tinha um excesso, sim, hoje tem mas tem algo de poder viver isso. Agora, como vive, de que forma vive, o que significado tem isso no contexto familiar, etc., isso cabe a nós, poder pensar e ver quais são os instrumentos
para que isso não fique silenciado ou não fique simplesmente no rol de uma pseudo-normalidade, né, ou de uma normatização pelos seus avessos. Mas vamos seguir conversando. O que vocês querem conversar sobre essas questões todas? A Eliane já levantou. Ai, desculpa, mas eu estou muito longe, tem que aproveitar. Ai, é o seguinte, a minha grande dificuldade, e aí eu vou voltar à questão de ontem, que eu te coloquei, né? Estou colocando a identidade de gênero, vamos dizer assim, como algo muito precoce, de antes dos 6 meses, provavelmente, e que está colado no narcisismo primário. Então, minha grande dificuldade é com as apresentações que a gente tem hoje. E lá em Fortaleza, eu tenho contato, não faço parte de serviços de processo transexualizador, que eu acho essa palavra podre, mas é a palavra que o Ministério usa. Então, assim, não faço parte de serviços, mas tenho contato e tenho mais de um paciente no consultório. Então, o que eu acho difícil de entender não é o que o Stoller chamava de o verdadeiro transexual. Ou seja, aquele que desde sempre, desde que manifestou alguma coisa em relação ao próprio sexo, ele se recusava aquilo. Ele recusa os genitais, ele recusa a roupinha de menina ou de menino e tal. E é naturalmente, como diria ele, genuinamente do outro sexo, né? E Stoller, todo mundo diz que está ultrapassado, mas se a gente for olhar os critérios para fazer o processo transexualizador, a redesignação, quais são os critérios de bom prognóstico? É não aceitar o genital, a própria genitália, é não ter vida sexual no sexo de origem, no gênero de origem, é não ter tido filhos. Então, quando você olha os prognósticos da cirurgia de redesignação, você está olhando no Stoller, né, o que ele viu lá. E aí a gente observa, mas a questão não é essa, a minha questão é com as apresentações tardias, com a falta de identificação tardia com o sexo de origem, né, com o gênero de origem. Então a gente tem alguns exemplos mais famosos, né, o Laerte é um deles, para quem quiser assistir, tem um documentário Laerte, né, que ele fala disso. E ele foi da bissexualidade, pelo menos é o que ele conta, da bissexualidade inicial para uma identificação cada vez maior com o gênero feminino. Ele não pensava em fazer cirurgia, para mim está muito bom do jeito que está, e daqui a pouco ele quer colocar seios, né? Aí a Rita ali, não coloca não, vai dar muito trabalho. Se bem que eu nunca tive, eu não sei dizer, mas quem tem diz que dá muito trabalho. Então, daqui a pouco ele quer fazer alguma modificação e diz: o pênis não me incomoda, o que me incomoda são os testículos, esse negócio de saco escrotal é muito. Então, assim, é uma coisa que parece que está sendo construída ainda na faixa dos 60 anos, né? Aí eu fiquei pensando naquela pergunta de ontem, e aí com as suas provocações eu pensei assim, você falou, bom, a repressão não é esse muro fixo, não é uma coisa pétrea. A repressão ela é seletiva e na análise a gente faz desrepressão, a gente e aliás a gente causa sintoma. Então fico pensando, né? Como a vida é muito maior que a psicanálise, é claro que a vida também é capaz de causar desrepressões, etc. Então, supostamente alguém pode ao longo da vida passar a identificar-se cada vez mais com o outro gênero. Ok. Mas não é isso que a maioria da população demonstra, né? Quer dizer, isso é a exceção da exceção da exceção. Hoje estamos vendo cada vez mais, mas assim, por outro lado, achar verdadeiros casos em que essa identificação tardia não está junto com transtornos de personalidade, porque também diz Stoller, o transexual verdadeiro, ele não tem transtorno de personalidade, ele tem uma personalidade bem estruturada, ele tem um ego bem formado, são pessoas muito agradáveis, são pessoas maduras em geral, são pessoas criativas, diferente do que a gente está vendo hoje, que vem no bojo, no kit, vem muito transtorno de personalidade. Então, eu gostaria de, assim, se você pudesse ajudar a gente a refletir,
o que acontece aí, né? O que acontece com essas identificações tardias? Como isso seria possível? Ou não é? É tudo defesa? É tudo defesa contra a castração? É tudo defesa ou tudo onipotência? Como é que a gente poderia fazer uma leitura menos assim, menos preconcebida, vamos dizer, né? Como é que a gente poderia aceitar, pelo menos alguns desses casos, como algo genuíno, como diz o Stoller, né? Claro, ele se tu propõe, faz uma jornada, né? Tu vai. Não, acho que tudo isso que tu diz é a grande problemática da tua fala, em 2, 3 minutos, tu nos contextualizou uma série de coisas importantes, assim, né? E eu acho que a fala final, a questão final é extremamente importante, né? Em termos de sinalizador, né? O quanto a gente consegue ter uma escuta e um pensamento e uma produção científica não preconceituosa, né? E não fechada, né? Porque uma coisa que nós dizemos assim, o que são as bases fundantes que nos constituem e o que vai se transformando na história de cada um dos sujeitos, né? Se a libido psíquica ela não envelhece, a libido não envelhece, né? O que pode envelhecer, a pulsão é sempre nova, ela nunca envelhece, né? Se ela nunca envelhece, em tese, ela sempre vai ser possibilidade propulsora de modificações, né? Então, se ela é propulsora de modificações, se esses recalques são seletivos, tudo isso que tu disseste, nós teríamos que ter uma série de possibilidades de ver que transformações é essas que podem ocorrer na história de um sujeito, que ele vai podendo pegar o Laerte como algo que vai acontecer no decorrer de um tempo e de um espaço. Claro que o Laerte pode ser um representante também dessa transição, né, de um universo talvez muito mais impeditivo, já foi casado, já teve mulher, já tem filhos, se eu não me engano. Tem isso, né? Porque quando dizer tudo bem, não? E parece, o filho pediu para que o neto continuasse chamando ele de avô, porque o outro avô morreu, etc. Tem muita mulher na vida do filho, né? E o pai, então, né, o filho do Laerte, pediu que ele continuasse a chamar de avô. E o quanto talvez nesse jogo identificatório, o quanto tem algo desse avô no sentido do masculino e o quanto tem todo um universo que transita por essas coisas que tu estava dizendo do feminino, etc. E o que isso foi afrouxando coisas que ele pôde saber de coisas que ele não poderia saber de uma outra forma, né? Se esse processo dele ir alterando o próprio corpo, o que isso é produto de uma história possível, medianamente bem resolvida, o que é produto de pressões culturais na qual ele está inserido, não saberia te dizer, mas também tem uma pressão que algumas vezes ele comentava que ele não queria fazer coisas e ele ficava sem lugar, nem estava no lugar dos transexuais e nem estava no lugar dos homossexuais e etc. Bom, não sei se tem que ter um lugar, né? Mas cada um de nós pode se perguntar sobre isso, mas talvez assim para só lançar e ficar em aberto, talvez a grande questão preocupante é ter esse olhar por essas transformações, né? A grande questão, aí sim, são o que a gente poderia chamar os transtornos ou de personalidade, ou os transtornos de estrutura psíquica, que também acompanham esses casos, né? E aí, assim, de novo, o papel da psicanálise diante também dessas situações de sujeitos que carregam uma estrutura psíquica extremamente frágil e que implica em toda essa transformação do corpo, etc., e as consequências na história desse sujeito, né? O quanto essas questões podem ser extremamente psicotizantes, né? Porque alterar o corpo não é pouca coisa, independente, claro, nós estamos falando de situações, mas alterar de forma extremamente significativa, isso, né, quem já fez alguma cirurgia plástica muito mais simples, sabe que leva um tempo para que aquela imagem ganhe inscrição psíquica e o sujeito possa se sentir um pouco mais dono daquilo, né, porque são transformações importantes, mesmo que haja desejo, o desejo é de uma ordem psíquica e que não tem que ver diretamente com a ordem do corpo, e como é que isso vai sendo alterado. Então, assim, eu acho que nós temos muito que trabalhar para falar sobre essas questões, né? Mesmo que a gente fale isso sobre a constituição basal e porque teríamos, mas a problemática que eu acho assim é que a gente mas que não tem tempo para dar tempo para essas questões.
Eu acho que isso é um outro problema. Não é que esse sujeito venha se constituir como tal e que se encaminhe os processos que se tem. O que talvez seja o problema de saúde pública é a urgência de definir como se aquilo define e faz, mas definir e faz algo que a priori tem um quanto de eternidade. O sujeito não vai simplesmente, por mais que ele queira, tem processos que são irreversíveis. Então, eu acho que a questão é qual é o tempo que se tem para que isso seja maturado. Qual é o tempo para essa criança poder viver essas questões, depois poder transformar no seu tempo. Então, eu acho que essa é a pergunta e a resposta que nós não temos. A pergunta tem que ser feita, né? Em nome do quê? Porque isso é em nome do modelo cultural nosso. Nós todos temos pressa de tudo, né? Tudo queremos cortar etapa, nós queremos chegar mais rápido em algum lugar, etc. E como se esse sofrimento psíquico, bem acompanhado, ele não fosse transformador para vitalizar esse sujeito. Como trabalhar com essas crianças que precisam e que talvez venham a fazer todo esse processo, como se isso não fosse trabalhar esse sofrimento e isso não fosse libertador, no sentido de avançar, de maior liberdade, de poder lidar e de poder fazer algumas diferenças. Quando nós trabalhamos, estudamos sobre sexualidade e gênero, nós sabemos que temos o sexo anatômico, a habilidade de gênero, né, e a orientação sexual. Quando vamos para Freud e trabalhamos o ego positivo e negativo, e aí Freud lá em 23 ele vai dizer que o ideal é a bissexualidade, que está no meio dos dois, e aí a gente vai entender também que todos nós passamos e transitamos pelos dois egos, tá? O positivo e o negativo. Então eu tenho tanto o meu lado feminino como eu tenho o meu lado negativo. E aí a gente vai fazer algumas questões, provocações, e perceber que aquela questão de ser trans, todos nós somos, né? Transpsíquicos, porque nem sempre eu tenho uma identidade de gênero totalmente feminina, né? Embora sendo hétero, tendo sexo anatômico feminino, eu tenho muitas questões masculinas na minha forma de me posicionar, tá? Então até aí tudo bem. E eu gostaria de ouvir de você, porque nós trabalhamos muito na estrutura neurótica. E eu fico me questionando como isso funciona, tudo que você trabalhou aqui, na estrutura psicótica. Porque aí o desejo está fora, a castração está fora. E tem um cara no xilete, né? Na questão dele querer, né, ser a esposa de Deus, que é o filho de Deus. Como é que trabalha, então, essa binaridade, essa questão da bissexualidade, na psicose, já que não está escrito no corpo, mas no desejo, fora dele? A gente está combinando de ver as perguntas e depois dar as respostas. O Fernando já está inscrito e o senhor está inscrito também. Então, o Fernando, ele pediu primeiro, depois o senhor. Se alguém mais quiser, levanta a mão. Depois o Thiago. Então, 1, 2, 3. Tá. Uma primeira questão, seria quando você disse que aquela história da separação, eu mundo, né? Eu sou um objeto. Imaginamos que o bebê dissesse isso, a gente não tem nunca como demonstrar que o bebê diz isso, né? Mas supor que ele possa dizer, eu sou um objeto. Quando há uma perda, quando há uma separação do eu mundo, então ele diria, o que eu quero agora um objeto perdido. Ora, se eu sou o objeto, e depois, no segundo momento, eu quero o objeto perdido, quem é esse objeto? Será a mãe, o seio da mãe, como se diz normalmente, ou é o si mesmo? Eu sou o objeto, algo se perdeu de mim mesmo. Então, quem se perdeu fui eu mesmo, uma parte de mim mesmo, pelo menos. E daí a necessidade que o sujeito vai ter de se fundir novamente com um outro alguém para voltar a esse estado de autobastância, digamos. Eu sou de novo, eu sou de novo, eu mesmo. A outra questão é mais complicada, é uma questão que eu não consigo realmente entender o que é que se quer dizer quando fala-se de representação coisa. No primeiro momento eu poderia pensar, como é que uma coisa não tem representação? Ou seja,
Representação é o que, na verdade? Representação, coisa, seria a palavra que diz o que aquela coisa é, mas por suposto, essa representação, coisa não tem palavra, que é o inconsciente não tem palavra. Né? Pois bem, o problema é saber que essa coisa, esses conceitos, vêm desde o Freud, quando escreveu Afasia, sobre a afasia. Baseado no Stuart Mill, ele vai seguir o conceito de percepção de Stuart Mill, né, onde a percepção era um fenômeno muito simples, era fotografar o objeto e o objeto estava fotografado na cabeça, quer dizer, com todos os seus atributos sensíveis. Mas é isso que a fenomenologia veio dizer, que não é bem assim. A percepção é um negócio muito mais complexo. Os elementos sensíveis do objeto não são gravados na nossa cabeça, eles são apenas estímulos para a nossa sensorialidade. Então, o que nós temos dentro de nós é o sensorial, quer dizer, eu vejo essa luz branca e eu não tenho o branco na minha cabeça, eu tenho a sensação do branco. E a partir daí, como é que fica então toda essa concepção de representação de coisa, de inconsciente, etc. Mais uma resposta da imediata. A minha questão não é pergunta, eu só quero fazer um adendo a esse texto que você escreveu, do sexual infantil, a bissexualidade psíquica, que você cita parte do trecho da carta de Freud a Félix. Para as pessoas que não sabem que existiu, digamos assim, essa ruptura inicial, quando Félix se aproximou de Freud, houve uma interpretação errônea de Freud, porque ele estava acabando de sair da celeuma do caso Frias. Félix tem uma carta, se eu soubesse, tinha trazido para ler agora, falando da interpretação errônea que Freud fez com relação a essa aproximação dele, que Freud responde, né? Que não sei se o senhor percebeu que eu não possuo mais necessidade daquela abertura total de personalidade. Parece. Desde o caso Frias, durante a superação da qual o senhor justamente me viu ocupado, essa necessidade exauriu-se em mim, uma parte de libido homossexual foi retirado e empregada na ampliação do meu próprio eu. Tive sucesso onde o paranoide fracassa. Então Freud interpretou erroneamente a aproximação de Félix e dá essa resposta a Félix. Quem tiver interessado, pega essa carta de Félix a Freud, que vê que a história é completamente diferente do que se fala. E outra coisa também é falar que a ruptura entre Freud e Félix, que começou no retorno da famosa viagem dos Estados Unidos, que ambos queriam estudar o caso Scherer, e Freud, no final das contas, fez uma interpretação unilateral, não levou em consideração as ponderações de Félix sobre o caso Scherer. Inclusive, eu já perguntei isso ao Daniel Kuhlmann, o que seria essa ruptura, o que é que levou essa ruptura, qual era o motivo da interpretação felixiana no caso Scherer. Perguntei a Tereza Pinheiro, que são duas pessoas estudiosas de Félix no Brasil, e ninguém soube me responder até hoje, eu continuo na dúvida. Agora, lendo no outro dia, parte do livro que eu não completei a leitura, é o livro do Quiné, que fala sobre as homossexualidades da psicanálise. Não sei se a maioria das pessoas tem conhecimento desse livro. Então, nesse livro está justamente bastante explicado que essa homossexualidade, na procura do objeto de identificação, de eu procurar um homem para tratar de assuntos que eu estou querendo saber, e essa aproximação pode se transformar num amor platônico, que é diferente do amor sexual. E outra coisa, do adendo, quando você fala também só para título de esclarecimento, as pessoas devem, quando você falou de Freud na Grécia, é bom que as pessoas leiam o livro Paideia, que é a história da formação, da criação do homem grego, que trata de como é que esse homem é criado. Porque o que houve foi uma deturpação
do que seja homossexualidade e bissexualidade por parte do Ocidente. No Oriente isso já era mais aceito. Então quem quiser saber mais, leia o livro. Aí esses questionamentos serão bastante sanados. O livro do Quiné tratando das homossexualidades da psicanálise e o livro Paideia sobre a Constituição. Que não é pergunta, é só um esclarecimento. E leio a carta de Félix para tratar realmente do porquê desse questionamento. Tiago, como não foi a pergunta, você faz a sua, obrigada. Rapidamente, então, são duas questões, na verdade, que eu queria colocar para a discussão. A primeira é uma curiosidade, porque assim, me parece, pelo menos nas minhas leituras da obra freudiana, que, bom, embora talvez não seja o foco principal, mas existe uma tendência significativa a uma lógica desenvolvimentista na obra freudiana, né? Então se fala em fase oral, anal, fálica, genital, como uma lógica do desenvolvimento. Então, assim como você também citou a questão do uso dos mecanismos de defesa, você falou da conclusão, desmentida, o recalque, como uma lógica do desenvolvimento. A minha pergunta é assim, como se livrar de um juízo patologizante dentro de uma lógica do desenvolvimento? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta, na verdade não seria uma pergunta também, mas é no contexto dessa discussão toda a respeito da transexualidade. Uma coisa que você colocou, que eu achei bem interessante da obra freudiana, é que, em geral, a gente está muito preocupado com o fato externo da relação, se é homossexual, se é heterossexual, quer dizer, da escolha do objeto, e a gente não olha para a estrutura psíquica. Eu estendi isso que você colocou não só ao objeto do desejo sexual, mas ao objeto da identificação, né? Então, naturalmente, como o sujeito se identifica, inclusive nessa lógica que você coloca da repressão como algo seletivo e flexível, né? Me parece que não diz muito a respeito da estrutura dele. Então, quando se fala em modificações do corpo, né? E aí você fala identificação primária, identificação secundária, né? A coisa de a gente buscar e poder buscar aquilo que a gente é ou aquilo que a gente pensa que é, né? Me parece que isso acontece com muitos transexuais, né? E eles querem representar-se também no corpo, mas naturalmente existem situações e casos em que essa busca, né, é uma busca que não vai na lógica do que você colocou do ideal do eu, mas vai do eu ideal, vai na busca de uma idealização de algo impossível, né? Mas eu quis ressaltar isso porque assim, me parece que eu também atendo o público transexual nas escolas clínicas. Me parece que existe genuinamente, legitimamente, em muitos casos, uma busca pela representação no sentido do ideal do eu, e não do eu do ideal. É só isso. Bom, temos aí 10 minutos, né, porém, para poder não responder a todas essas questões que bom que elas surjam, sinal que nós tivemos produzido bastante coisa, né, e que vamos seguir produzindo coisas. A respeito da psicose, né, que é a tua questão, assim, não? Claro que se abre todo um leque de possibilidades, assim, né, como trabalhar a psicose, né? O Freud, como um legado amplo, diria que não, né? Ele diria, assim, que a psicose não é analisável pela transferência, pela questão toda do investimento no outro, né, por essa coisa mais arcaica. Obviamente que isso vai se transformando, a escola inglesa vai cumprir um papel importante, tudo isso. Mas, né, o colega citava o próprio Schreber, e o Schreber, evidentemente, vamos usá-lo para pensar, mas não é um trabalho clínico, porque o Freud não, né, ele vai trabalhar a compreensão do processo do Schreber, né? E o Schreber vai ter todas as suas fantasias, né, que tem a ver justamente o Schreber encenando toda uma questão dessa bissexualidade narcísica, que não significa dizer, que é um equívoco, que o Schreber era um homossexual,
Não, o Schreber tinha essa estrutura e o Schreber tinha algo perdido nesse universo narcísico próprio da psicose, e que essa diferenciação entre feminino e masculino na sua crise delirante não era uma questão, né? Não é que ele tivesse uma questão de uma identidade, ele tinha uma questão muito maior, que era poder se constituir como um sujeito que ele não sabia por onde fazer. Principalmente quando ele se desorganiza de forma importante e contundente. A primeira grande crise dele, quando ele está na iminência de assumir um lugar importante na corte da Saxônia, ou seja, diria Freud, assim, quando ele vai ocupar esse lugar paterno importante na história dele, que tem a ver talvez com essa atividade, né, que o masculino implica, etc., é um momento importante que o Schreber tem um surto psicótico paranoide. E o quanto a paranoia, amplamente falando, o quanto na paranoia o sujeito está em busca de um modelo de identificação, o quanto o Schreber estava buscando Deus Pai como um modelo identificatório, e nesse lugar, nesse modelo identificatório, em essas coisas não discriminadas, é como se ele pudesse se identificar com Deus Pai a partir do momento de ser fecundado pelos raios de Deus. Então, o que teria a ver com isso? Como a gente trabalha o delírio na psicose? Como é que a gente vai integrar algo que é mais sentido? Essas são as discussões, não só em relação à bissexualidade, mas em relação ao próprio trabalho analítico à psicose. Como é que a gente vai administrar o delírio? Já que a gente fala assim, a grande questão na psicose analiticamente é poder deixar falar o delírio, porque o delírio é a forma que o sujeito tem de comunicar o seu próprio inconsciente. Ele traz o inconsciente, e a vantagem, entre aspas, por analista, é poder ter esse material disponível para ser trabalhado, né, das várias formas que a gente pode retornar a discutir. Fernando tem várias questões importantíssimas e significativas, né? Se eu compreendi o que tu diz na primeira parte, o que é essa busca do vir a ter, né? Mas se é o que tu diz, eu concordo contigo, é vir a ter num sentido de me apropriar disso que o objeto deixou dentro de mim, que é o que resta dentro de mim. Quando é vir a ter, é uma tentativa de integração de algo que não estava integrado, de algo que estava, né, narcisicamente colocado ali, mas algo ao qual não tinha como se apropriar. Então é se apropriar de uma parte de si mesmo. Só que se apropriar de uma parte de si mesmo, tendo como marca e diferencial importante a ideia que a completude não existe. Eu vou estar nesse jogo, inclusive na busca dos objetos. Toda busca de objeto vai estar permeado por algo narcísico. Claro, se ela for muito narcísica, vai ser uma dupla fechada, mas algo do meu narcisismo está implicado. Tanto que Freud diz, né, todo vínculo amoroso parte de um apaixonamento. E o que é o apaixonamento? O apaixonamento é colocar o outro no lugar de um ideal. Claro, depois, se tudo andar medianamente bem, esse outro vai sair desse ideal para poder ter uma relação mais genuína, no sentido do ter ou não ter, das diferenças, etc. Mas o mote é sempre a busca dele. Se a busca para Freud sempre é o reencontro com a experiência primária de satisfação, é o reencontro com o que ficou do objeto dentro de mim, que me garantia uma certa ideia de completude. E é sempre um mecanismo psíquico. Quanto à questão das representações, né, eu acho que sim, tem toda uma discussão contemporânea e discussões variadas, né? O Freud é tributário, sim, do Stuart Mill, e tributário nessa questão das representações do Brentano, né? Com quem ele conversava muito mais sobre essas questões, sobre o mundo representacional, como isso é constituído, né? E não é palavra, concordo claramente contigo, o inconsciente não tem palavra, tanto que a gente sabe que sonho não tem palavra, palavra a gente coloca a posteriori. Sonho é um jogo de imagens, é cinema mudo. Quando a gente está sonhando não tem palavra nenhuma. Claro, como a gente diz um monte de coisa no sonho, quando a gente vai lembrar o sonho, a gente tem um discurso, eu disse, eu pensei, eu falei, não sei quem disse, não sei o que, mas isso é processo secundário. O processo primário é puramente imagem, né? Movimento de imagens, né? E as representações coisas dentro do pensamento freudiano, ela é justamente isso que tu dizes, e a gente pode questioná-las, né? Que ela é construída a partir do que fica do encontro com o objeto.
das mais variadas vicissitudes de tudo aquilo que o encontro com o objeto, vamos pegar a velha metáfora nosso seio materno, é a partir disso que eu vou construindo algo que eu vou chamar de representação coisa, né? Que eu vou representar assim, é o que fica dessa história que está depositada no inconsciente, né? E que a representação palavra só vai estar no pré-consciente. E o Freud vai dizer que é a representação palavra que vai dar sentido à coisa. Então é esse jogo entre a representação palavra e a representação coisa que nos dá um jogo simbólico. Então é esse conjunto de atributos do meu encontro com a coisa, né, que vai dando uma coisa, que vai criando o próprio aparelho psíquico, desde das marcas mais precoces que eu falei, até tanto que vamos falar que de alguma forma criar representação também é uma coisa sofisticada, porque é um chegar lá, né? E representação que justamente é isso, não é reprodução. Ou se for, quanto mais reprodução, mais patológica, menos possibilidade disso que a gente fala, que é o processo primário, que é condensar e deslocar. A gente condensa e desloca a partir de fragmentos de cada representação, criando uma terceira representação. Quando Freud fala em gestão de Irma, ele vai dizer que a Irma é um conglomerado de várias mulheres da sua história infantil e da sua história mais adulta, mas ela é uma junção de várias dessas personagens. E o que o Tiago disse, eu acho que são coisas bem importantes, e sim, eu acho que o nosso calcanhar de Aquiles importante é essa lógica desenvolvimentista, que se chama lógica de desenvolvimento, é uma lógica que existe um processo de vir a ser melhor do que se é no tempo X, né? Então isso, nós caminhamos nessa areia movediça, porque ao mesmo tempo que nós não podemos ficar e não devemos ficar aprisionados a isso, porque significa que chegar na fase genital é melhor do que ficar na fase oral, melhor, já tem juízo de valor, né? E se tem juízo de valor já é um outro problema, né? Então talvez o desafio seja, né, justamente digamos assim, nós poderíamos trabalhar com a ideia, pegando como a analogia o melhor que fica para isso talvez, as fases, né, de desenvolvimento da libido, a palavra da fase de desenvolvimento da libido, né? E o que dessas fases, né, elas vão se constituindo, né, na história do sujeito, etc. E são fases porque elas têm também esse complicador, porque elas estão ligadas a algo desse corpo biológico que tem encontro e desencontro, oral, anal, fálica, genital, etc. Então, o desafio é poder contemplá-las como algo de investimento de momentos diferentes da história do sujeito, e que talvez o que a gente consiga se desprender delas é que não é o ideal a chegar, mas talvez seja como é que passamos por cada um desses momentos, né? E que a possibilidade de saber de cada um desses momentos, saber psiquicamente, é o que talvez dê mais flexibilidade e mais riqueza psíquica, porque eu tenho mais possibilidades de saber o que de prazeres anais eu consigo persistir na minha história, usufruir disso, o que da oralidade fica e que eu também vou poder usufruir, e não uma ideia que aqui vai estar melhor do que estar lá, mas com certeza eu ficar preso na questão da oralidade e talvez não poder ter descoberto outras partes do meu corpo, seja uma questão de se perguntar por que fica algo sentido que eu não tenho acesso. Se aquilo vai ser primazia, se não vai ser, se vai ser o meu órgão de eleição, ok, mas a questão assim é esse transitar, e aí teria que haver assim, se nós usássemos como analogia, né, como é que é feito esse processo de investimento parental nessa forma de dizer, nesse corpo a corpo da mãe com o seu bebê, assim, como é que isso vai ser dado a conhecer para esse bebê o seu próprio corpo? Como é que isso vai ganhar inscrição psíquica, seja oral, seja anal, seja fálica, seja genital? Como é que isso vai ficar mais fixado, menos fixado? E o que vai dar, e a análise cumpre isso? Porque uma boa análise deveria, se eu pegar esse exemplo, né, nos dar mais o recurso de transitar por esses universos e descobrir essas coisas que nos pertencem e que por N questões ficaram cindidas no aparato psíquico e eu não tenho acesso, né? Então talvez seja isso, e que as questões identificatórias e que possamos olhar, falar de objeto, sempre falar de representação psíquica, né? E não de objeto propriamente dito, senão a gente corre o risco de sempre olhar para o objeto e não o que está escrito. E tem uma frase do Freud nos 3 ensaios que ele é enfática, ele diz assim, toda escolha que vamos fazer vida fora, ela é produto da vida representacional.
É o que está representado, como que pode estar representado, que vai estar implicado na forma como vamos lidar com o mundo externo, com esse outro e como é que esse outro se apresenta.